história, só para elas poderem relaxar, conversar tá. um pouco, viver o fim de semana gostoso. Então, elas foram lá para isso. É pertinho daqui. Ok. Olha a primeira frase, que maravilha. Ao contemplar a natureza, não se esqueça de olhar para dentro de si mesmo e admirar o belo e o divino em você. O que me chamou a atenção nessa frase é exatamente a menos-valia que as pessoas se colocam. É preciso admirar-se, é preciso gostar de si mesmo, né? É preciso contemplar a si mesmo, não só a natureza, não achar que o bonito só está fora da gente. O ser humano é bonito, o ser humano tem a sua beleza, que não são necessariamente suas virtudes, é o fato de existir, é a própria existência que torna o ser humano belo e que o destaca da natureza, né? Mas às vezes eu penso que o ser humano tem muito dessa questão de medo, de falsa humildade, que a gente Sim, não pode se admirar, de se elogiar, e isso às vezes distancia, né? Então, é tão bom exato. Mirra trazer isso de volta, né? E Divino, que suas mãos servem para atender ao divino. Então, se valorize e encontre saídas com essa conexão que você estabelece com o divino, né? E muito bom. a outra foi: sempre se coloque como capaz de realizar tudo que seja proposto pelo divino. Não medine os esforços para agir no bem, com amor e com determinação, convidando a gente para essa conexão profunda com o divino e não medir esforços para fazer o melhor que a gente pode, para agir em favor do bem, da paz e sempre com determinação, né? Maravilhoso, Adenal. Muito bom. Excelente, né? Eram as 3 frases, né? Eram as 3 fases. Então, a Sim, gente vai falar de perdão, que acho que vai ser tão importante para todo mundo. Todo mundo ficou esperando. A gente foi até colocando no nosso site, trazendo essa relevância, essa importância de estarmos aqui juntos hoje, porque eu acho que haverão muitas perguntas, há grandes possibilidades de a gente poder conhecer esse caminho. Então, vamos lá? vamos lá. Eu quero começar a falar de perdão, dizendo por que eu tenho essa visão do perdão a partir de uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, dirigida a um casal paulista. Eles eram do interior de São Paulo e foram a Uberaba para consolar-se, porque a filha tinha falecido. E faleceu em circunstâncias extremamente dolorosas e trágicas. Eles contaram nesse momento de entrevista, porque eles foram entrevistados, como tudo se deu. Era um casal, tinha uma filha, a filha tinha cerca de 6 anos, 5 a 6 anos, e ele tinha um amor muito grande pela filha, muito grande. E em certas oportunidades, quando ele conversava com a filha sobre alguma situação em que merecesse o perdão, ele dizia para a filha: minha filha, se você não conseguir perdoar uma pessoa, compreenda. E eu nunca me esqueci desse conselho que ele deu à filha. Se você não conseguir perdoar, pelo menos compreenda a pessoa. Tente entender a pessoa. Ok. Um dia ele foi para o trabalho e a esposa que ia pegar a criança na escola. E quando a esposa foi pegar a criança na escola, a escola informou que a tia já tinha pego. A tia já tinha pego. Mas que tia? Eu não tenho irmã. A tia pegou, veio uma pessoa aqui e tal. A menina desapareceu. Desapareceu, ninguém sabia quem era essa tia, não, ninguém se lembrou da fisionomia da tia, eu sei que desapareceu. Depois de investigações, a menina foi encontrada no matagal, o corpo da menina foi encontrado no matagal, e ela foi morta com machadadas, com uma machada. O corpo foi retalhado.
E isso foi uma tragédia para aquela cidade saber dessa morte tão trágica. E quem era essa tia que ninguém encontrou? Ninguém encontrou. A polícia investigou, investigou, até que, investigando a vida dele, ele confessou que tinha um amante. Foram à casa dessa amante e viram que foi ela. Ela confessou, foi eu. Eu não matei uma criança, eu matei minha rival. E ela disse à amante que ele só falava nessa filha, que ela não tinha ciúme da esposa dele, tinha ciúme da criança. E resolveu matar a criança. Como é que ela fez? Tudo isso ela confessou à polícia. Ela se produziu, mudou cabelo, se produziu, foi na escola, convenceu a funcionária da portaria que ela era a tia, que ela precisava levar a menina alguns momentos antes, porque tinha algum problema na família, tinha que levar. E, confiante, a moça liberou a menina, tirou da sala e liberou. No caminho, no carro, ela deu um bombom para a criança dormiu, era um bombom que tinha um entorpecente, e ela então matou a criança com um machado. Ela confessou isso. Psicopata. Ok. A família ficou inconsolável com essa tragédia. E ele, o pai da menina, pensou em matá-la. Ela foi presa, pensou em matá-la. Estava arquitetando matar a ex-amante, quando a mãe da menina convidou ele para ir a Uberaba. E a menina mandou uma carta para o pai. Querido pai, quando você não conseguir perdoar, compreenda. A menina agora estava aconselhando o pai o que o pai tinha aconselhado ela quando ela estava encarnada. E eu nunca me esqueci da história e desta frase: quando você não conseguir perdoar, compreenda. Perdoar não é esquecer, já que a nossa mente não esquece aquilo que emocionalmente nos toca. Tudo que emocionalmente nos toca, a gente é incomodado. Houve uma emoção, houve uma raiva, houve um sentimento de traição, houve um sentimento de menos-valia. Então não esquecemos. Então, perdoar não significa esquecer. Antigamente se pregava o perdão dessa forma: esqueça, esqueça, perdoe, esqueça a pessoa. Não funciona assim. Não é desta maneira que nós vamos perdoar. Temos que aprender o significado do perdão. O que é o perdão? Tudo que está posto como virtude é uma palavra que encerra uma série de processos a serem seguidos. Quando você lê que é preciso amar, que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, a palavra amar ou amor envolve uma série de processos. Não, ninguém ama instantaneamente. Da mesma forma, perdoar. Quando está lá escrito fazer caridade, caridade é uma palavra que envolve uma série de processos. Nós não podemos fazer caridade instantaneamente. Eu vou fazer agora, eu vou ali, dou uma coisa para a pessoa. Isso é mecânico. A palavra envolve processos emocionais, processos cognitivos, processos intelectivos. Então, perdoar não é um ato instantâneo de esquecimento. Não funciona assim porque nós registramos emoções. Por mais que você queira esquecer uma emoção, ela estará viva dentro de você. Ela existe, ela é real. Foi vivida. Você não consegue apagar. Você pode colocar o que você quiser por cima, que você não vai conseguir, porque é um imprint psíquico, emocional. Está ali gravado. Então, perdoar não é esquecer. Vamos ver, então, o conselho do pai à menina e o conselho da menina ao pai. Compreenda. Então, antes de você pensar no que fazer, ao se sentir
agredido, traída, incomodada com a atitude de alguém e gerou uma mágoa, primeiro legitime o que você sente. Eu estou magoada. Eu estou incomodada ou incomodado. Eu estou me sentindo inferiorizado. Eu sinto que retiraram o meu direito. Eu sinto que eu fui enganado. Eu dei tudo e sou traída ou traído. Então, legitime. Entenda o que está acontecendo com você. Esse é o primeiro momento. Eu preciso entender o que se passa comigo. Qual é a intensidade da minha raiva? Por que eu estou magoado? O que de fato o outro me fez? Então, esse é o primeiro momento do perdão. O segundo momento do perdão, eu preciso entender o outro, que é o conselho da menina ao pai. Eu preciso compreender quais as razões daquela pessoa ao fazer aquilo comigo. Não é dizer que o outro tem ou não tem razão. Quais as razões? Por que o outro fez aquilo? Em que o outro se apoia para agir assim comigo? Sem julgamento. Eu não vou julgar se a pessoa é invejosa, se a pessoa é falsa. Não vou julgar. Eu quero entender, compreender quais as razões. O que a pessoa pensa? O que a pessoa acha de mim, da situação? Então, eu vou compreender. Também significa legitimar o outro, legitimar as razões do outro. Não é nem ter razão, nem dar razão, mas legitimar, compreender. E perguntar-se: se eu estivesse no lugar dessa pessoa, se eu tivesse os elementos de informação que essa pessoa tem, eu agiria da mesma forma? A resposta sincera é sim. Sabe por quê? Mesmo que você diga não, tem situações da sua vida que, a depender dos motivos, você faria algo semelhante. A depender dos motivos. Então, a capacidade de agredir o outro é humana. E você é capaz como eu sou capaz. Então, eu me coloco no lugar do outro. Não é dar razão ao outro, não é dizer eu também poderia fazer a mesma coisa se estivesse sobre outras contingências, sobre outras circunstâncias. Bom, então, eu entendi minha emoção, eu me coloquei no lugar do outro. O terceiro passo do perdoar, do ato de perdoar, agora é o que eu faço com isso? O que eu faço? Qual é o próximo passo? Eu preciso me entender com a pessoa. Preciso conversar com a pessoa. Preciso dizer o que eu senti. E preciso ouvir, não mais para descobrir quem tem razão, mas o outro saber que eu o entendi. Porque eu também quero ser entendido na história. Então, eu quero um diálogo. Mas vamos analisar que isso não seja possível. Por várias razões, não me sinto em condições de, não serei compreendido pelo outro, não é mais possível uma aproximação. Vamos admitir que esse seja o caso. Que eu espero que não seja, que você tenha a capacidade de dialogar de novo com o outro. O passo seguinte é: para que a vida me deu esta experiência com essa pessoa? Porque nada acontece com você nem comigo se não tenha um planejamento divino para que aquilo aconteça. Para que a Covid-19 atingiu a humanidade? Não é por quê. Por que o vírus? Por que o vírus? Porque houve lá na China alguma contaminação. O porquê a ciência descobre. Agora, para quê? Para que é você e o divino? Para quê?
O que é que eu tenho que aprender com a experiência? O que é que eu tenho que aprender? Aí você tira o outro, você traz para você. Eu preciso aprender alguma coisa com essa experiência. Seja aprender a ter habilidades de dialogar, seja aprender a resolver um outro conflito, seja aprender a ter paciência, seja aprender isso, aprender aquilo. Então, o passo agora é este, onde você tira o outro e entra em contato com você mesmo. Eu e a vida, eu e Deus, eu e o divino, eu e eu mesmo. Para quê? Para que eu estou vivendo isso? Para que eu estou com essa doença? Para que eu convivo com uma pessoa difícil? Para que eu perdi tal coisa? Para que isso? Para aquilo? Então, se você não fizer isso, você não vai perdoar, porque o perdão exige que você integre ao seu ser a resposta do para quê. Onde eu vou entender, ó, você não me roubou, você não me traiu, você não fez isso comigo, você não fez aquilo comigo, agora sou eu. Para que isso me acontece? O que é que eu tenho que aprender? O que é que a vida quer me ensinar com a experiência? Porque se eu não chegar a essa conclusão, eu empaco, eu paro, eu não prossigo, porque eu estou centrado no julgamento da responsabilidade do outro, que vamos admitir que o outro tem a total responsabilidade, que você não fez por merecer aquilo. Vamos admitir essa hipótese, mas tem uma hora que você vai ter que se perguntar, sim, foi o outro o agente, mas por que comigo? Porque eu. O que que eu tenho que aprender com essa experiência? Porque se você não aprender com essa experiência, portanto, não é se você não perdoar, não. Se você não aprender com essa experiência, ela vai se repetir adiante com outra pessoa, de outra maneira, até que você aprenda, porque toda inabilidade interna, toda inabilidade vai gerar uma experiência de aprendizagem. Entende? Toda, toda. Se você tem uma dificuldade com alguém, inabilidade está aparecendo dessa forma. Se você perdeu, inabilidade está aparecendo. Se você adoeceu, uma inabilidade está aparecendo. Por que nós estamos usando máscaras? Quer dizer, agora não estou porque eu estou sozinho aqui, mas a minha máscara está aqui. Por que nós estamos usando máscara? Para aprendermos a usar o olhar. Eu vou entender assim, para usarmos o olhar, para falar com o olhar, para transmitir emoção com o olhar, independentemente de ser para filtrar o ar, para não se contaminar, isso é óbvio. Mas eu vou adiante e perguntar assim: para que isso? Bastava que existisse uma vacina, mas nós estamos passando um bom tempo usando o olhar. Talvez para aprender a olhar de outra maneira, a viver a experiência do olhar de outra maneira. Então, para quê? É eu e o divino, é eu e a vida. Não é mais você, não é mais o outro, ó, você foi infeliz. Lamento que você tenha agido assim. Lamento que você tenha se colocado nesse lugar de ser o professor que eu precisava, mas um professor infeliz, porque está se equivocando, agredindo. Agora eu preciso ir em busca da resposta do para quê. Ir atrás do para quê. Porque quando eu encontrar o para quê, ótimo. Já não vou precisar mais dessa experiência. Bom, tem um outro passo do perdão. Lembre, legitimar minha emoção, compreender as razões do outro, perguntar-me para quê, além disso, desejar contato com o outro. O último passo
é simplesmente pensar assim: o outro precisa de uma lição, não é uma vingança. O outro precisa de uma lição. Por que que o outro precisa de uma lição? Quando eu sei que a causa começou com o outro, embora eu precise da experiência, o outro precisa aprender. E eu quero ser um agente do aprendizado do outro. Porque se eu for um agente da vingança, nem eu aprendo, nem o outro aprende. Porque se perpetua a mágoa, a agressão. Eu preciso ensinar o outro. Eu preciso ensinar o outro a não fazer mais isso com ninguém, porque não é bom para o outro. Para mim foi bom, porque eu aprendi que tem uma razão, tem um para quê. Eu aprendi. É capaz até de eu agradecer a pessoa, porque ela me ensinou uma coisa que eu não estava aprendendo de outra maneira. Eu aprendi com essa experiência. A duras penas, mas eu aprendi. Mas o outro está agindo de um modo inadequado, agredindo, prejudicando. Eu quero ajudá-lo. Eu quero aquele encontro, aquele contato. Eu quero que a vida que me deu a experiência, que me ensinou nessa experiência, agora proporcione um encontro. Para que eu possa dizer à pessoa que eu estou bem, que não se preocupe, eu entendi a experiência, mas que seria útil que a pessoa não mais fizesse assim. Mas esse não mais, essa fala não mais fazer assim, não é uma fala de raiva, não é uma fala de cobrança, é uma fala educativa. Não faça assim mais. Não é bom, não é bom para você. Você se expõe, você é julgado, julgada. Então, eu peço à vida este encontro. Hoje, amanhã, daqui a 1 ano, 10 anos, 100 anos, eu quero esse encontro para ajudar o outro. Quando você lança esse pedido à vida, você emite uma vibração. Porque você está fazendo um pedido altruísta para ajudar o outro. Até considerando que não é possível esse encontro, ou a pessoa desencarnou, ou a pessoa está impossibilitada, ou a pessoa não quer falar com você, você não deve se aproximar da pessoa porque pode ser mal interpretado, mal interpretada. Peça a vida. Quando você faz esse pedido de diálogo para educar o outro, para ajudar o outro, você emite uma vibração. Isso chega na pessoa por vias, por fios invisíveis de conexão espiritual. A pessoa recebe a sua vibração. Não registra conscientemente. Não registra. Mas o espírito capta, o espírito recebe aquilo. Recebe aquilo. Onde estiver. Isso ameniza, isso favorece uma reaproximação. Então, quando você percorre esses processos, você pode dizer: ah, eu perdoei, claro que perdoei, já entendi, já aprendi. Mesmo que você não encontre a pessoa, mesmo que você não ofereça ajuda, não dê a lição que a pessoa precisa, você já perdoou, porque você compreendeu, você aprendeu a sua lição e você quer ajudar a pessoa, olha, perdoou. Não precisa esquecer, não. Pode lembrar do episódio. A pessoa fez isso comigo. Me machucou, me agrediu, eu sofri. Eu já me lembro, sim. Não, mas não tenho raiva. Entendi. Lamento que a pessoa tenha agido assim. Gostaria de ajudá-la. Esse é o perdão. Esse processo. Quando você conclui esse processo, você entende que perdoar é perdoar. Per é um prefixo que significa mais, maior, mais intenso. Perdoar é doar mais. Doar o que o outro não tem, que é esta compreensão. Então, quem perdoa, doa mais.
Quem perdoa oferece ao outro algo que o outro não tem, que é essa compreensão, que é a leveza de entendimento do processo. É estar numa situação diferente. Não, vocês não me agrediram? Paciência. Pior para vocês, que estão na posição de agredir. Eu estou entendendo para que eu estou passando pela agressão. Então, não, não vou brigar. Não vou brigar. É melhor até renunciar, não tendo a habilidade da aproximação, do entendimento, é melhor renunciar. A vida devolve. A vida devolve. De uma maneira muito sutil. Até bens materiais. Se alguém, por exemplo, lhe retira um bem material e você perdeu, pergunte-se para quê? Para que eu perdi? Ok. Não, eu não quero que você não precisa mais me devolver. Eu já entendi, já aceitei. Vou contar a experiência que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu tinha uma empresa e meu sócio levou a empresa, me tomou a empresa, ficou com tudo e me tirou do negócio. Eu constava lá no contato social, mas não tinha direito nenhum sobre a empresa, nenhum comando. Ele ficou com a parte financeira e levou tudo, todo. Eu inicialmente me incomodei, depois disse, não, o que eu tenho que aprender com isso? Desapego. E era dinheiro. Desapego. Denauer. Desapego. Precisa aprender a não valorizar tanto. E olha que a empresa foi eu que fiz e convidei ele para ser meu sócio, né? Levou. Desapego. O tempo passou. Isso deve ter uns 8 anos atrás, eu acho. 8 anos atrás. Não eram sócios, não, eram 2 sócios que se uniram contra mim. Éramos 3. Este ano, em plena pandemia, eles me procuraram para me devolver a empresa. Eu disse, não precisa. Não é mais minha. É de vocês. Não precisa. Não, não quero não. Pode ficar. Vocês não me devem nada. A vida me ensinou assim. Não me deve nada. Em que eu posso ajudar vocês? Pode ficar com a empresa. E eu me devolver, a empresa não tem dívida, não. Isso não me pertence. Eu já entendi. Desde aquela época, eu entendi por que perdi. É de vocês, pode ficar. Pode continuar. Não, Adela, a gente quer vocês. Não precisa. Não, sinceramente, não precisa. Quer que eu saia do contrato social? Eu saio. Eu ainda constava. Ainda consta. Não, a gente não quer. Quer que você volte? Eu não quero. Estou em outra, eu faço outras coisas em que posso ajudar. Eu não estou contando isso porque eu sou melhorzinho do que o outro. É porque eu entendi o processo. Não é o outro responsável por isso. O outro é um infeliz que age dessa forma. Preciso perdoar? Não preciso perdoar porque não há mágoa. Não há forma nenhuma. Compreendi por que a vida me tirou. Me tirou para aprender alguma coisa e aprendi. Tempos depois, a vida diz, você quer agora? Só que eu não quero mais. Porque não há necessidade. Senão, eu teria problemas porque eu teria que me ocupar com uma empresa. Eu não quero me ocupar com uma empresa, já tenho 65 anos. Não dá mais para ficar voltando para uma empresa. Eu quero paz, tranquilidade. Talvez se fosse mais jovem até voltasse. Mas quando você aprende na experiência, é irrelevante a atitude inadequada do outro. Não há desprezo pelo outro, de forma nenhuma. Não tem que desprezar a pessoa. Não tem que ser indiferente à pessoa que lhe agrediu. A indiferença é pior do que a raiva. É pior. Muito pior. Não seja indiferente a uma pessoa. Não trate uma pessoa como se ela não existisse. Existe, é real. E todos nós precisamos respeitar uns aos outros, por piores que sejam. Então, perdoar é doar mais o que o outro não tem.
Quando você faz isso, sabe o que que acontece? Você retira o outro de uma conexão com você, de cobrança, gerando a necessidade de uma nova lição, de um novo aprendizado. Não quero ninguém pendurado em mim, em que eu precise cobrar, em que me deva alguma coisa. Ninguém deve dever nada a você. Não, ninguém me deve nada. Você não me deve nada. Ninguém me deve nada. Nem eu devo nada aos outros. O único dever que eu tenho é de respeitar as pessoas, de compreender as pessoas. Eu aprendi isso naquela mensagem daquela garotinha dirigida ao pai. Se você não souber, não conseguir perdoar, compreenda. Então, eu já aprendi, então não precisa me dever, você não me deve nada, pode ficar tranquilo. Eu não estou dizendo isso porque eu quero dar lição de moral, não é porque eu aprendi a lição, entendi a razão porque passei pela experiência, ela foi importante, ela é importante, ela me coloca num lugar agora melhor, porque eu integrei uma habilidade que eu não tinha. Então, perdoar é doar mais, doar ao outro que o outro não tem, que é essa compreensão, que é essa visão. Não é esquecer. Não, não esqueço. Eu só esqueço porque a memória pode falhar, mas não porque eu quero esquecer. Deixa ali. É parte de mim, é parte da minha história, é parte da minha vida. Não precisamos esquecer nada. Quando você compreende a experiência, quando você responde, consegue a resposta para quê, você retira a energia que foi adicionada à experiência. Ela se torna menor. Ah, fulano falou mal de mim, você fica com a raiva muito grande da pessoa. Depois, quando você elabora, compreende, pergunta à vida o que é que a vida quer lhe ensinar, com aquela experiência, aí você integra. Ah, eu já sei o que eu tinha que aprender e já aprendi. A pessoa ter falado mal de você é pequeno. Perdeu a força inicial que você mesmo atribuiu. Então, não, perdoar não é esquecer. Perdoar é obter uma resposta da vida. Para quê? Para que você está atravessando esta ou aquela experiência? Se ainda ficar mágoa, você deve obter a resposta. Ela não foi alcançada. Se você desprezar a pessoa, evitar a pessoa, não aprendeu a lição. Você tiver que conviver com a pessoa, é porque você não aprendeu a lição, você não querendo mais conviver. Evitando estar no mesmo local que a pessoa, você não aprendeu a lição. Não aprendeu a lição. Você pode pensar que isso seria ser bobo, ingênuo, né? Estar no mesmo ambiente de uma pessoa que lhe agrediu, que lhe prejudicou. Problema dela. Ela quem fez isso, não foi você. O pior é quando é você que atua, que agiu, que agrediu. Temos que entender que o perdão são rotinas, são processos que você deve realizar para dizer: eu aprendi a lição. Você não me deve nada, absolutamente nada, pode ficar tranquilo. E vai tratar a pessoa com cordialidade. Desculpem, porque eu acordei muito cedo hoje, por isso que eu bocejei. Com cordialidade, não é com desprezo. Se despreza, não perdoou, não cumpriu os processos, não chegou a esse estágio. Eu escrevi um livro agora chamado Psicoterapia e Mediunidade. Está para ser lançado agora em janeiro. E nesse livro eu analiso
alguns pacientes meus, alguns processos, e eu vejo como eu coloco esses passos que eu coloquei para vocês, passos para perdoar. Eu vejo quantas pessoas guardam mágoas. Baixam a sua imunidade porque guardam mágoas. Adoecem porque guardam mágoas, né? E é preciso você dissolver a mágoa, obtendo as respostas que você precisa, porque é a vida. Eu chamo de a vida. Vida, V maiúsculo. A vida, Deus, o divino, está lhe convidando a aprender. A aprender. E se você for chamada para opinar sobre desavenças entre pessoas, cuidado para você não acirrar os ânimos, dando razão a A ou a B. Ensine a pessoa a perdoar. Ensine a pessoa a compreender. A compreender. Ensine a pessoa a buscar o para quê. Todo mundo tem que buscar o para quê. Para que isso acontece? O que a vida quer me ensinar? Porque o divino, a vida, dialoga com você dessa forma. É um diálogo, né? Eu hoje conheci uma pessoa singular. Eu nunca tinha visto alguém assim. Ela me mandou uma mensagem pelo celular mostrando os desenhos que ela faz. E eu fiquei curioso com a qualidade dos desenhos e marcamos um encontro para conversarmos e ela me mostrar os desenhos, porque ela não sabe por que ela desenha aquilo. E foi hoje. Ela tem aproximadamente talvez uns 2.300 desenhos. 2.300 desenhos que ela faz e não sabe o que é. Uma pessoa singular, que eu nunca vi uma pessoa fazer 2.300 desenhos, todos diferentes um do outro. Todos. Agora veja como começou. Começou agora em setembro. Ela faz a ULI aqui, em Salvador. A ULI, mas ela, como viaja muito, faz a ULI à distância, EAD. E enquanto ela assiste às aulas da ULI, ela está ouvindo e desenhando. Desenhos de mais ou menos 1 centímetro por 1 centímetro. Olha o tamanho. 1 centímetro por 1 centímetro, o tamanho do desenho, pequenininho. 2.300, todos diferentes um do outro. Todos. Está fazendo ali enquanto ouve, de vez em quando para de desenhar, coloca uma observação do que estava ouvindo, volta a desenhar. Eu tirei fotografias desses desenhos, pedi autorização dela, até para contar o caso dela. Singular. Singular. Nunca vi isto, uma pessoa fazer desenhos minúsculos, que você não encontra um padrão, 2.300 desenhos diferentes. E aí eu perguntei, ela quer saber, ela veio me procurar para querer saber o que é isto. O que é isto? Aí eu perguntei, olha, eu passei a mão nos desenhos, eu acho que eu sei o que é, mas quem é você? Porque a partir do quem é, eu iria lançar a pergunta, para que isto? E ela foi me explicando a vida dela, a história. Não é minha paciente, não é pessoa do meu consultório, ela me procurou e eu que marquei esse encontro para conhecer os desenhos dela. E ela é uma pessoa singular, totalmente diferente de um padrão. Então, eu perguntei, para que você está fazendo isso? Ela disse, eu não sei. Eu disse a ela o que eu achava que era, essa linguagem, é uma forma de comunicação, porque são padrões diferentes. Tem um para quê. Nós precisamos descobrir o para quê.
você vai desenhar mais 2 semanas e parar. E vai descobrir o que falta com esta parada. Qual a habilidade que você está precisando aprender, que isso está no lugar. Assim é o paraquê do perdão. Tem uma habilidade a ser integrada, porque você é singular, como ela é singular. Alguma coisa está faltando e aparece numa linguagem. A linguagem que apareceu nela não foi uma pessoa agredindo. A linguagem que apareceu foi um padrão de escrita não, que é desenho, um padrão de desenho totalmente diferente. É assim que a vida está conversando com você. Vamos ver. Tirando isto, se você descobre o para quê. Descobrindo o para quê, você vai compreender a lição. Assim é o perdão. Pergunte-se para quê. Não procure ter razão, embora você possa ter. Não adianta. Tá, você tem razão. Ter razão e não é feliz. Ter razão e está com raiva do outro. Não. Nem tenha razão, nem deixe de ter razão. Não se trata de não ter razão. Não é essa a pergunta. Eu estou certo e o outro está errado? Quem é que está certo e quem é que está errado? Não. Você pode até dizer eu estou certo ou está errado, ok. Mas responda. O que é que eu preciso aprender com essa experiência? Portanto, não é um julgamento. É uma curiosidade. Eu preciso aprender, porque isso é um diálogo da vida comigo. É uma forma de comunicação. A vida não se comunica, gente, pelo intelecto, pela intuição, assim, ó. Ah, já sei o que é, já sei, já sei, já sei. Não sabe nada. A gente tem que sentir a vida. Porque o divino se comunica com a gente pelas emoções, pelo que incomoda a gente, pelo que afeta a gente. E aí você vai aprendendo a dialogar com a vida. Dialogar com a vida não é racional, não. É irracional. A partir de experiências completamente separadas de uma causalidade. A sincronicidade é um diálogo da vida com você. Então, tente entender o que é sincronicidade. Os sonhos é um diálogo da vida com a gente. Então, é preciso que a gente descubra como é que a vida dialoga. E a necessidade de perdoar é a vida dizendo a você, você precisa aprender de outra maneira. Vamos lá, procure o para quê. Encontrando o para quê, você dissolve a mágoa. Você aprendeu a perdoar quando você descobre o para quê. Bom, dito isto, eu me coloco à disposição de vocês para perguntas que venham pelo chat ou que Rosana tem aí para me fazer, né? Eu sei que o assunto não é simples, é um assunto complexo, requer tempo, isso não se pega assim de primeira, para quê, para quê. Isso, como eu disse, é um processo, demora, não é rápido, né? Requer amadurecimento da experiência, tá? Então, Rosana, tem alguma pergunta? A Marlene perguntou assim. Só um minutinho, tá dando uma microfonia aqui? Deixa eu ver. Acho que não. Boa noite. Para mim, o perdão e esquecimento e nunca mais tocar na ferida. Consegui, graças a Deus, o perdão para meu marido que veio desencarnar em 2012. Marlene, eu entendi o que você disse, mas não tocar na ferida significa que ela não foi cicatrizada, nem você aprendeu o sentido da experiência. Perdoar é eliminar a ferida. Não tem mais ferida. Não tem mais. Pode se tocar no assunto quantas vezes quiser, porque não há mais a emoção gerada pela raiva ou a mágoa. Então, talvez você precise, independentemente de você perdoar o seu marido, é você tocar na sua ferida. A sua ferida é sua, não é dele. Então,
é preciso curar essa ferida, né? É preciso sair desse lugar de ter sido ferida. É a vida conversando com você. O Daniel escreveu assim, olha, Rosana, Denal, esse saber que quem nos ofende repete o mal, trato por alguma imperfeição que não corrige ou tendo um transtorno mental, pode-se discernir na virtude de não nos sentir ofendido? Daniel, a palavra imperfeição não define o que ocorreu. Não há imperfeições, há inabilidades. Porque ser imperfeito é condição humana. Todo ser humano é imperfeito. Todo. Ninguém é perfeito, nem será perfeito, porque perfeição é um arquétipo, é uma tendência, não é um momento, não é um ponto de chegada. Então, ninguém será perfeito, né? Nós estamos tendendo a. Então, não é uma imperfeição, é uma inabilidade. É preciso gerar a habilidade, não a virtude. As virtudes são ótimas, né? Paciência, humildade e tal. Mas isso é só uma palavra. Que ela seja a tradução de uma habilidade. Qual a habilidade que falta? Então, precisamos ir em busca da habilidade, porque a habilidade é que nos torna evoluídos, porque somos aptos a, capazes de. Então, isso é habilidade. Não são imperfeições que precisam de virtudes, mas inabilidades que precisam de habilidades. E não é uma questão de semântica, porque a habilidade é diferente de virtude. Eu posso ser uma pessoa muito paciente e não ser capaz em muita coisa. Eu preciso de ser capaz de ir, inclusive a capacidade de ser paciente. O Saturnini, ele perguntou assim, ó, cada caso é um caso. Se você é uma mãe com 2 bebês e o marido dela simplesmente desistiu de ter uma família e tirou dela a casa com violência, se afasta, como ela fica sozinha sem casa? Então, Saturnine, é preciso ela se perguntar para que a vida colocou-a nessa situação de ter 2 bebês e ter que tomar conta agora sem o companheiro. Ela precisa aprender alguma coisa. A vida está dizendo, aprenda. Por que aprenda? Porque não sabia. Há uma inabilidade nela. E essa inabilidade não foi provocada por ele. Existia ele, infeliz, né, inábil, lamentavelmente abandonou uma família. E ela agora está numa condição de que precisa ser resiliente, determinada, decidida e levar adiante a família que é dela, já que ele abandonou. Então, ela precisa reconhecer a inabilidade que há nela. A Kátia perguntou assim, esse para quê, entre coaches, né, é mágico? Tira o vitimismo do porquê e nos coloca em ação para o aprendizado, viver nossas experiências e integrar mais habilidades. Perfeito, Kátia, é isso mesmo, é mágico esse para quê. Tira o outro. Não, não sou sua vítima, não. Não sou sua vítima. Você não fez comigo, mas eu não sou sua vítima. Eu tenho uma inabilidade e agora eu vou atrás da habilidade. O Zé Newton, ele disse assim, a síndrome de pânico me pega de surpresa. Eu sei que tem a ver com sentimentos de culpa do passado que eu não me lembro. Como me perdoar, Adenal, de uma coisa que eu não me lembro? Você não deveria se sentir culpado. Liberte-se da culpa pensando, se assim eu agir, o que quer que tenha feito foi por ignorância. Então eu não mereço ser punido, como você não pune uma criança de 1 ano de idade por quebrar um copo de cristal. Você não vai punir a criança, você vai educar a criança a ter habilidade. Então não se culpe pelo passado, de forma nenhuma. Você pode ter sido o pior assassino ou quem quer que seja, ignorância. Agora você está aqui para aprender, sem precisar sofrer.
A Deise perguntou assim, ó, você compreende as faltas que alguém cometeu consigo e consegue perdoar, porém não esquece o acontecido. Acha que há necessidade de deixar o outro a par dos seus sentimentos? Daisy, é como eu coloquei, tá? Não é para esquecer. E seria bom um diálogo com o outro para você mostrar ao outro como você se sentiu, mas também isso deve acontecer depois que você respondeu para quê. Porque esse diálogo não será uma cobrança ao outro. Olha o que você me fez, olha como você me deixou. Não é para isto. É exatamente para você ajudar o outro a não mais fazer isto. A Marilice perguntou assim, ó, Adonal querido, quando entendo o sentido do perdão coletivo, através do compreender a compaixão por todos os nossos próximos, sem determinar exceções, é aí que compreendo o real sentido de amar? Concordo, Marilice. Quando a gente tem compaixão pelas pessoas, até mesmo vendo os seus equívocos, a compaixão é o desejo de mitigar o sofrimento, a dor do outro, a inabilidade do outro. É tirar o outro daquela condição de inferioridade, é a compaixão. A compaixão é um dos passos do amor. Um dos processos do amor é a compaixão. A Simone escreveu assim: se perdoar sempre começa com o auto-perdão e a humildade de entendermos que todos somos irmãos e humanos, portanto, todos erramos e somos passíveis de sermos perdoados? Não, Simone, esse auto-perdão para mim não é uma coisa compreensível. Me auto-perdoar, não. Eu tenho que, mesmos passos, eu tenho que compreender meus atos, eu tenho que tirar lições dos meus atos, eu tenho que dialogar comigo mesmo para colocar-me diante de mim mesmo, dizendo, eu preciso integrar habilidades. Se você chama isso de auto-perdão, é isso, tem que passar por esses processos, né? Não é um auto-perdão dizendo, eu me perdoo por tudo que eu fiz porque eu me amo. Não aprendeu nada. É preciso compreender, é preciso legitimar o sentimento, é não esquecer, é descobrir qual é a lição que a vida quer ensinar. Então, se isso for auto-perdão, ok. A, a Saturnine escreveu assim: e no caso de o mal feito de alguém acabou com a sua vida financeira e a saúde mental pelo trauma causado, e isso perdurar por muitos anos? Pois é, então, Saturnine, é isso que a pessoa deve se perguntar. Para quê? Para que acabou com minha vida? Porque não acaba com a vida, né? Ninguém acaba com a vida de ninguém. Para que eu estou nessa situação? Para que durante muitos anos eu permaneço nessa situação? Alguma coisa eu preciso aprender que eu ainda não aprendi, por isso que eu me demoro na situação. A Marcele escreveu assim: sempre tenho tentado compreender que viemos nessa experiência para resolvermos nossas pendências de outras vidas. Mas temos vários conflitos e ele me machuca muito. Que caminho posso seguir? Marcele, você não veio nessa vida para resolver pendência. Não veio. Nós não estamos aqui para resolver pendência do passado. O passado já aconteceu. Você está aqui para aprender. Aprender novas habilidades que você não sabia. Então você não pode resolver o passado. O passado é passado, já acabou, já passou. O que é que fica? A consciência da inabilidade. Você está aqui para aprender habilidades que você não tinha. E não é para corrigir passado. Não se corrige passado. Só se corrige futuro. Vai acontecer, mas eu não quero que aconteça. Eu vou corrigir o rumo. Eu vou mudar. Passado não se corrige. Aconteceu, está gravado lá. Eu agora preciso desenvolver habilidades. Então, eu estou aqui para crescer, aprender, desenvolver e continuar. Ok? Pense sempre assim, não como correção. Ninguém está aqui para pagar nada. Nós não viemos para pagar alguma coisa, não. A Jane perguntou assim: perdoar e agir com essa disponibilidade de querer assim atuar
acho ótimo. Mas se o outro não aceita o perdão, como proceder? Se o outro não aceita o perdão, assim, você perdoa, mas a pessoa continua se sentindo culpada, ou eu não entendi, não aceita o perdão, né? O perdão é unilateral. Eu perdoo independentemente do outro, né? E eu, se fiz mal a alguém, eu vou lá conversar com a pessoa e tentar reparar. E se eu não conseguir reparar, paciência. Eu me coloco à disposição do outro para ajudá-lo a devolver o que tirei, a esperar que o outro compreenda a minha inferioridade em ter feito aquilo. Se o outro não aceitar, paciência. Se coloca à disposição da vida para aprender de outra forma e o outro também aprender de alguma maneira, né? Não se preocupe com o não perdão do outro. O Henrique escreveu assim: há perdão para alguém que tirou a vida a um filho numa festa de aniversário? Quem foi que perguntou? Henrique. Henrique, ninguém tira a vida de ninguém. O espírito é imortal. Se o filho faleceu na festa de aniversário porque alguém assassinou o seu corpo, matou o seu corpo, esse filho vai se perguntar: para que eu passei por essa experiência? Porque a vida continua. E você, pai ou mãe, ou o que quer que seja, tem que se perguntar: para que eu passo pela experiência da perda de um filho? Olha aí, você está num evento, perdas e lutos, Projeto Acolher. Se você tem essa dor, entre em contato com o Projeto Acolher, porque eles vão lhe mostrar como ressignificar essa dor e não ficar preocupada com o assassino. Isso é um problema dele, não é um problema seu, nem do seu filho. Quer dizer, não sei se é seu, né? Não é um problema. Você me matou? Ok. Siga seu caminho, que eu vou seguir o meu. Eu não sou assassino, nem vou me revidar. A vida está me ensinando alguma coisa ao me retirar do corpo, nesse momento, nessa experiência. Ok? A Carol escreveu assim: temos uma tendência muito forte em terceirizar a culpa, ou seja, nunca somos responsáveis, sempre somos vítimas. Não existem vítimas, tampouco algozes. Concordo perfeitamente, Carol. Não, não somos vítimas de ninguém. Nós somos filhos do universo, filhos de Deus. Estamos aqui para crescer, evoluir, aprender com as experiências que a vida nos oferece. Não sou vítima de ninguém e nem sou algoz de ninguém. Se eu assim ajo, estando nesse lugar de provocar prejuízo a alguém, é uma inabilidade minha. Eu sou inábil e eu preciso aprender de alguma forma, né? Então concordo com você, sim. Não somos vítimas nem algozes. A Liliane perguntou assim: pelas palavras a gente fala do outro esquecendo dos nossos defeitos. Primeiro a gente fala do que o outro tem feito, deixando ou deixado de fazer. Sim, Não é uma Liliane, pergunta, mas... concordo. Agora, só queria que você entendesse que defeitos são inabilidades, tá? Por que eu friso isso? Porque se você pensa que é defeito, você acha que você tem apenas que ter virtudes. Mas se você pensa que é inabilidade, você vai mudar querendo ter a habilidade. Eu preciso ter a habilidade. E a habilidade só se tem com a experiência. A Carol falou: não estamos aqui para julgar e não podemos dar a ninguém o poder de nossa felicidade. Se estamos aqui, se um acontecimento se repete, ainda não aprendemos. Com certeza, Carol. Eu penso como você. Como sou mais velho do que você pensa como eu, né? Sim, concordo totalmente com você. Acho que essas são as perguntas. Bom, que bom. Vamos seguir aprendendo a perdoar, né, Rosana? Aprendendo esses processos, né? Eu acho que a gente muitas vezes cria, né, condições para perdoar. Eu perdoo se a pessoa pedir perdão também, eu perdoo se ela aceitar meu perdão, eu perdoo se a pessoa mudar, né? E o perdão não tem a ver com o outro, tem a ver com você, né? Então, não há condições que você vai impor ou exigir para o outro perdoar, para você poder perdoar. É uma decisão que você vai tomar para um bem-estar interno,
né, para um aprendizado que aquilo está trazendo para você e é onde você vai usufruir daquela oportunidade, daquela experiência que você viveu com o outro, para poder crescer como pessoa, né? Então, acho que é um processo individual. E a gente olha isso muito como sendo o ato que ele cometeu é imperdoável. Então, pronto, a gente cria ali um crivo, uma impossibilidade, uma parede, e dali, como se o outro não merecesse o perdão, né? E o perdão é um processo interno, é um aprendizado pessoal, né? Com certeza. Então, acho que a gente precisa quebrar um paradigma aí para poder chegar nesse lugar. Nossa, muito bom, maravilhoso, Adenal. Que bom. Fazendo um monte das minhas anotações aqui do lado. Adorei essa questão do vamos sair do defeito e entrar na questão de ganharmos habilidade, não termos virtudes, né? Eu gostei muito, porque isso é uma outra quebra de paradigma, que eu acho que vale muito a pena a gente trazer. Sim, com certeza. Adorei, maravilhoso. Eu gostei, obrigado, muito bom. Muito bom estar aqui. Que a gente deseja a todos, né? Hoje a gente está de azul assim, ó, desejando muita paz. Parece que a gente está combinado, eu estou adorando. Muita paz para todo mundo, um fim de semana, né, com muita tranquilidade, apesar de tudo isso, que a gente consiga viver esse momento com esse equilíbrio necessário para que a gente possa aprender, como a Adenal disse, né, o que cada um precisa dentro desse novo desafio. Agradecer a rede transmissora, tanto a Rede Amigo Espírita como a TV7, agradecer as meninas que estão lá no backstage, a Gabi, a Marcela e a Roberta, fazendo essa live acontecer com muito carinho, e agradecer a todos vocês que fizeram essas perguntas, porque isso faz essa possibilidade de ficar gravado, para que a gente possa compartilhar com outras pessoas que precisam tanto também ter uma nova visão sobre o perdão. Essa live vai estar dentro do da nossa website, www.projetoacolher.com.br, aonde você pode clicar na Projetoteca e lá você poder ter acesso, como também a enviar. Então, foi maravilhoso a gente estar junto aqui. E a gente vai retornar daqui a 2 semanas, né, falando sobre os valores do Natal. Vai ser maravilhoso a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Você já pensou que daqui a 2 semanas vai ser o nosso último encontro sagrado do ano? Sim, vai ser muito bom, como tem sido todos. Como tem sido todos. Maravilhoso. Adenal, só gratidão, né? Não tem outra palavra de você estar aqui com a gente, dividindo. Para mim é um grande prazer. Eu fico sempre pensando nesse momento, né? Quando virá? O que eu vou aprender? Eu sento aqui de cadeirinha e fico só bebendo dessa fonte. Maravilhosa. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, gente.